Sabia que você poderia estar ganhando até 5 mil por mês? O que acha de ter uma renda passiva enquanto aproveita o tempo com sua família? É totalmente possível. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais sobre. Alguém vai criá-lo para você, talvez de uma forma que você não goste. Então é melhor você criar o seu. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E quando você cria memórias, fica mais fácil de se manifestar. Então nós somos animais linguísticos, eu já falei isso em vídeos anteriores. Através da linguagem, nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você transcender, para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha, o segundo é mobilidade e terceiro é mudança. Primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança, escolhe um presente de aniversário e pede para o pai e para a mãe, chega no dia do aniversário, ela ganha outro. Essa criança decide o seguinte: eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível, porque eu não vou ficar frustrado. É a mesma coisa com você. Você já escolheu o impossível? Isso é que nós queremos discutir aqui, é a escolha do impossível. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então manda seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isto, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então primeiro tem que ser sua. Você está fazendo o que você gosta? Se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você valer a pena você brigar por elas. Porque meta pequena não lhe estimula. Nós estamos discutindo você fazer escolhas. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas, de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas dizem, é meu crédito. Acontece de ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem o crédito pelas coisas boas, você também tem que ter o crédito pelas coisas ruins. Você, quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias. Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só, você faz uma série de escolhas. Você tem direito de fazer a escolha, agora você não tem direito de escolher as consequências. Porque às vezes você faz a escolha e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação. Só que, claro, isso não ocorre da noite por dia, porque no processo criativo nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, para você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você já imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo?
cada 30 minutos tinha que parar para abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia expendida. Aí entra num processo de assimilação, é um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta você ir lá no dia seguinte ver se nasceu a plantinha, não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar a um microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai, monta a segunda, cai, monta a terceira, cai, monta a oitava, cai, monta a nona, anda. Você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha é que você não estava aprendendo, não é verdade? E de repente você andou. Isso chama-se assimilação. O organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia. Quando entra na fase de assimilação, diz, eu tive a ideia errada, eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio, antes de começar a dar lucro, ele vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito, ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então chega uma hora que seu cérebro satura, você começa a ter insônia, você perde o entusiasmo pela vida e etc. Então como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando café da manhã. Eu terminei de tomar o café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei do trabalho. Cheguei ao trabalho. Então você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. E um modo de você fazer isto é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro. Você vai pegar e escrever uma carta para o seu melhor amigo ou amiga, datada de agora 6 meses, do dia que você está assistindo isso aqui, você coloca 6 meses para frente, e você vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos 6 meses. E você escreve com o verbo no passado, como se já tivesse acontecido, só que é para frente. E você guarda essa carta, você lê essa carta 2 vezes por mês. E você vai ver que você estará criando o seu futuro. Você acabou de fazer, quando você escreve essa carta, você acabou de fazer as suas escolhas. Mas cuidado com aquilo que você escrever, porque aquilo que você colocar lá, provavelmente vai acontecer. E nada é de graça no universo, tudo tem um preço. Então é que eu digo o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas, e depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho numa meta? Bom, primeiro você tem que sonhar, né? Aí como é que você transforma um sonho numa meta? Muito simples, coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Mas você tem que ver que tipo de meta também. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Tem gente que só tem meta financeira. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional, só quer ser promovido. Se identifica totalmente com a profissão, mais nada. Se tirar, for mandado embora, suicida. Você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta, porque alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Você tem que ter metas mentais. Mas não adianta você ter só meta mental. Não adianta você ler a enciclopédia britânica de capa a capa e não poder nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar e você não implementar. O que adianta o conhecimento sem implementação? É inútil. Além de você ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que costura tudo isto, que chama-se finalidade de vida. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubo. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Tubos humanos. Você veio aqui para uma função mais nobre do que essa. Sempre melhorar.
melhora contínua. Você diz para mim assim, eu não quero mais nada na vida. Eu digo, então está na hora de você morrer, porque você está aqui para aprender. Aliás, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, e quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é: como que a sua passagem pelo planeta Terra fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E terceiro, mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar: você custou mais do que contribuiu ou você contribuiu mais do que custou? Aliás, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, que você faça a seguinte pergunta para você mesmo: custei mais do que contribuí ou contribuí mais do que custei hoje? E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado. Verdade? Eu recomendo você para aprofundar nessa ciência, porque sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. E, como eu disse, o que distingue o profissional do amador é paciência e persistência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Ao invés de você ficar pensando dentro da caixinha, você tem que pensar fora da caixa. E geralmente quem se dá muito bem na vida é porque de um momento qualquer pensou fora da caixa e descobriu algo diferente, ou passou a usar algo de forma diferente. Fracasso é experiência de vida. É que você aprendeu a andar. Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico. O Thomas Edison, que tentou 10.000 vezes para desenvolver a lâmpada incandescente, e um repórter perguntou para ele assim: mas você errou 10.000 vezes? Ele falou: não, eu descobri 10.000 modos que não funcionam. Se você conseguir cair, levantar, o cair, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. E eu criei o que eu chamo o bolo do sucesso, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Terceiro, a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia, criar táticas para colocar aqueles objetivos, implementá-los. A sua atitude determina a sua altitude na vida, a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos. É a boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O termômetro mede a temperatura da sala. Eu chego aqui, está 21 graus Celsius. É a temperatura da sala. Agora, isso é o termômetro. Agora, se eu colocar aqui um termostato e colocar 15 graus, mesmo que lá fora esteja 30, aqui dentro vai estar 15. Porque o termostato vai baixar a temperatura ou subir, de acordo com onde eu coloco a temperatura. A autoestima é um termostato para a vida. Quanto que eu mereço? Quanto é que você está ganhando? Se eu falar que você vai, mês que vem, multiplicar por 10 o seu faturamento, você vai acreditar? Não. Você fala, não é possível. Quem é que vai... Se ganho mês que vem eu vou ganhar 10? Eu sei, mas por que você está ganhando 1 e o seu amigo está ganhando 4? Fazendo a mesma coisa, com o mesmo talento. Pode ser que ele tenha um marketing melhor do que o seu, pode. Mas pode ser também que ele tenha um termostato de autoestima melhor do que o seu. Então, o que você merece é o que você tem. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor demais. E para sentir merecedor demais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. Se você for esperar alguém pisar na Lua, para você acreditar que é possível pisar na Lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então, se você está esperando acontecer, é outra pessoa que vai realizar. Então, você tem que passar a crer para ver. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Se você pensa que pode, você vai trabalhar para fazer.
Se você pensa que não pode, você vai chutar o pau da barraca. Não interessa. Você falar que pode, falar que não pode, do jeito que você pensar, você está certo. E como é que eu transbordo isso para o mundo? Eu transbordo isso para o mundo via comunicação. Eu posso ter dois indivíduos que têm QI de 145, quase gênio. Um está muito bem na vida e o outro está desempregado no quarto jack. Você vai ver a diferença, um se comunica bem e o outro não dá nem bom dia para o vizinho. Então, no momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Diz que uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado porque lá estava havendo uma recessão, estava faltando pecadores. Lá também tem esses problemas. Aí eles resolveram para discutir uma estratégia para trazer mais pecadores para o inferno. E eles estavam discutindo e um capeta-chefe levantou a mão e falou assim, é muito simples, nós temos que fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais, ele vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, ele não vai ter tempo de evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse Lúcifer, muito bom, mas eu quero escutar outras. Aí um outro capeta-chefe levantou a mão e disse, por que a gente não acaba com o amor próprio do ser humano? Ele não vai gostar de si mesmo, ele só vai olhar para o outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai cuidar da vida do outro, ele não vai cuidar da vida de si mesmo, ele não vai evoluir, ele vai terminar aqui. Muito bom, disse Lúcifer, mas eu quero escutar mais. Aí disse com um capetinha-chefe, estagiário, capetinha estagiário, levantou a mão. Aí Lúcifer olhou para ele e disse, o que você quer? Eu queria dar uma opinião. Qual é a sua opinião? Por que a gente não faz o ser humano pensar que ele vai viver para sempre? E o que isso tem a ver com vir para o inferno? Perguntou o diabo. Só. Ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui. Diz que o rosto do diabo se iluminou. Ele disse, é isso que nós vamos fazer. Sabe o que ele fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu vizinho vai morrer antes de você, que seu primo vai morrer antes de você, que seu ex-chefe vai morrer antes de você, mas você vai enganar a morte, não é verdade? Vai aparecer alguma coisa. Todos pensam assim. Você tem que estabelecer quais são as prioridades na sua vida e colocá-las em prática. Ver o que é importante, começa por aquilo que é mais importante e coloca em prática. Só as minhas palavras não são suficientes. Isso aqui é um despertar. Você chega num hotel e pede para despertar amanhã às 6h30. Às 6h30 seu telefone toca. Não significa que você vai ter um bom dia. Significa que você despertou. Pode ser até que você volte a dormir. Isso aqui, esse trabalho que eu estou fazendo com você aqui é um despertar. O resto agora vai ficar por sua conta.